Então, falei dos objetivos nossos. O objetivo aqui desse bate-papo nosso vai ser familiarizar vocês com a tecnologia, com a Cold primeiro, com o que é a ColdJet, o que é a tecnologia, o que é o jateamento de Gelo Seco, apesar de vocês já saberem, você já sabe, o Guinaldo já deve ter dado uma pesquisada, mas o principal é entender ele como, não que vocês saberem que funciona, mas entender o método que a gente tem que passar para os clientes a hora que a gente vai dar essa explanação dos clientes. E isso aqui não é uma receita de bolo. Cada cliente você tem que abordar de um jeito. Tem cliente que te abre a porta para um lado, tem outro que te abre a porta para outro. Então, se você chega num cliente que está totalmente cru, que nunca ouviu falar no processo, você vai por um caminho. Se o cliente já conhece, você, por exemplo, detecta que ele conhece a aplicação, mas através do concorrente, você já tem que ir no outro caminho, já tem que atacar por outro lado. Então, isso não é receita de bolo, é uma forma de dar subsídio de conhecimento para vocês, para que vocês, formando esse conhecimento, vocês desenvolvam a própria processo, metodologia de vocês de divulgação. Tá? Eu gosto sempre de começar esse treinamento nosso com esse conceito aqui. A grande maioria das empresas, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, mas eu gosto muito de focar isso aqui é a essência de como a gente trabalha. Encaixa como uma luva para vender nosso processo. A gente falou muito isso com o Guinaldo quando ele estava no processo de contratação dele, que a maioria das empresas vendem alguma coisa. A maioria. Você vende o quê? Eu vendo celular, eu vendo televisão, eu vendo computador. Nossa, se você sempre for vender o sistema de jateamento com gelo seco nesse conceito, fatalmente a gente não vai vender. E eu acho que é aí que está um dos problemas nossos de vendas. Ontem eu conversando com o Sidney, por exemplo, sobre aqueles casos da Stanley, que eu falei para vocês na reunião anterior, o Sidney realmente, eu não pensei nesse fato, eu fui lá para limpar molde. Ou seja, o cliente chamou, você vai no médico com a dor de barriga, o médico só olha a sua dor aqui, mas não vê que você está com problema na cabeça ou que você está com problema do lado de cá e que está causando isso do lado de cá. E é isso que a gente não pode ser. Então eu gosto de começar isso aqui para vocês entenderem o conceito. Já viu os vídeos? How do you explain when things don't as we assume? Or how do you explain to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, Apple is so innovative, year after year after year after year, than all their competition, and yet they're just that the Wright brothers were able to figure out Não, mas estou falando mesmo. when there were certainly other teams that funded and they achieved. Esse bate-papo, nós mostrando esse vídeo, que o objetivo aqui não é dar uma receitinha de bolo, de mostrar como é que funciona a máquina de gelo seco, como é que é o processo de jateamento de gelo seco, ou seja, eu quero falar menos do porquê, o porquê nós vamos, aliás, menos do o quê nós vamos falar no finalzinho, porque o quê, cara, é o dia a dia, as máquinas estão aqui, o André tem o Guilherme, eu quero dar desse evento aqui, nesses dias nossos aqui, subsídios para que vocês acreditem no porquê, que é o que eu vivo falando, todo mundo, Aguinaldo, você que é mais novo, eu já deve ter visto todas as reuniões nossas, o pessoal, moça, é muito difícil vender essas máquinas. É muito complicado vender essas máquinas. Ou seja, os nossos próprios vendedores não acreditam no que nós vendemos. E eu sigo repetindo, eu acredito que sim, porque eu comprei essa ideia lá em 2000 e pouco. A gente está crescendo ainda, mas tivemos um relativo sucesso por acreditar nisso. Quando lá atrás eu procurei pessoas para serem nossos sócios, o André lembra disso, ninguém topava. Eu precisava, não tinha capital nenhum, não tinha dinheiro nenhum. Até minha família foi contra quando eu comprei aquelas duas primeiras STI5. Você é doido gastar dinheiro com isso, você não tem nenhum apartamento para você morar ainda. Ninguém acreditava, graças a Deus que ninguém acreditou. Porque hoje a gente tem autonomia, a gente é dono sozinho do negócio, não tinha que pegar investidor, nem nada, que isso poderia até ter melado o negócio. Então o objetivo desse bate-papo nosso é criar subsídios para que vocês primeiro se convençam, vocês têm que acreditar nisso. E eu falo piamente, eu acredito, senão eu tinha pulado fora disso há muito tempo e nós estamos galgando o resultado. Estamos sobrevivendo com isso aí já há 10 anos. O que eu mostro de referência é, existe sim potencial para isso. Você olha o que aconteceu. O México, ano passado, vendeu 140 e poucas máquinas. Quando eu falei isso para o Sidney, e o Sidney falou assim, é mesmo, eu estou falando isso para você todo ano. Vendemos 100, o ano passado foi 150. Apesar de esse ano ter sido 140, o faturamento foi maior. Vendemos máquinas de valor maior. Então, as pessoas não acreditam, simplesmente querem vender máquina. E não é esse o objetivo. Por isso que vê as máquinas, Aguinaldo, você vai ver no final, a máquina ela entra por osmose. A grande tarefa nossa é pegar aquele grupo. Você viu aqui no círculo que ele fez aqui da difusão, você pegar aqui esse pessoal que está aqui, ó. Você pegar esse pessoal que está aqui. Você pegando esse pessoal que está aqui no início, esses daqui vêm por osmose e esses daqui é aquele cara da Magnete Amarelo. O Márcio, aquele cara é um cara que está aqui. Você viu que ele próprio se auto-intitulou como um cara da Idade da Pedra. Me chamam aqui na empresa de que eu sou um cara da Idade da Pedra. Mas eu falei que isso não ia funcionar. Antes, Aguinaldo, dele ver o porquê, ele só estava focado no quê. Você lembra? Só focado no quê. Então esse é o objetivo desse bate-papo nosso, é tentar
Primeiro, eu estou aqui para vender para vocês. Vocês não querem que vocês me vejam como dono da empresa, ou como patrão. Eu não tenho esse perfil, nem o sabe, nunca tive. Nós somos um time. Eu quero vender para vocês acreditarem nisso, no porquê disso. Porque a hora que você acredita no porquê, o como, a gente vai explicar como vocês absorvem, e o que depois é a máquina. A hora que você faz, aqui, ó, trazendo esse paralelo que ele falou aqui para nossa realidade. O porquê, o como e o que. Você pega os nossos concorrentes, a Caixa, por exemplo, ela vende isso aqui, ó, máquina de ateamento de gelo seco. Todos eles, falando da Caixa, que é o nosso principal concorrente, ele vende isso aqui. Se você chegar para um cliente e falar assim, você conhece o jateamento de gelo seco, a máquina para limpeza de moldes, jateamento, não precisa ser não, nós não usamos isso aqui não. Você vai ouvir aquilo que aquele cara falou lá. Se você começa a trabalhar nele, o porquê, trazendo mais paralelos, por que o cliente precisa dessa tecnologia? Para a gente entrar aqui, primeiro, nós temos que acreditar que existe um porquê daquilo. Então, enquanto você não entendeu o porquê e convenceu que, primeiro nós temos que entender que se existe um porquê de vender aquilo para aquele cliente, se a gente acreditar que existe, aí nós vamos mostrar isso para o cliente, mostrar no que nós acreditamos. Depois é que eu vou mostrar para ele como é que funciona. Para depois, a hora que eu fizer isso aqui bem feito, a hora que eu mostrar a máquina, se a nossa máquina custar o dobro do preço da concorrência, ele vai comprar. É o exemplo que eu dei ali da Apple. Por que o cara compra um notebook da Apple por 10, 12, 15 mil reais, se você acha um computador do mesmo tipo por 2, 3 mil reais? Porque tem diferenciais. Então, ele já mostrou isso aqui pro cara. E é esse o objetivo desse bate-papo nosso. Não é ensinar vocês a vender. Eu sei que vocês já vendem. O Aguinaldo trabalhou a vida inteira com vendas, o Neilson, não com vendas diretas, mas de certa forma era vendedor, porque ele coordenava uma área na empresa. Isso eu sei que vocês sabem vender. Eu sei que vocês conheceram o jateamento de gelo seco, sei que com meia hora de pesquisa na internet, de estudo, vocês aprendem. Nós vamos tentar aqui encontrar esses porquês do nosso negócio, tá? Então, aqui vai ter um pouquinho do treinamento nosso. Eu comecei a botar uns prazos aqui, mas eu quero... A gente vai ver aqui a introdução à CodeJet, um pouquinho para vocês entenderem histórias, isso é importante. Eu sempre que eu vou para um cliente, quando o cliente não entende nada, eu falo um pouquinho da histórico da CodeJet para ele, porque isso mostra confiabilidade, mostra que não está com aventureiro, é uma empresa líder, nasceu essa tecnologia. Então, isso que eu vou falar para vocês aqui é um pouquinho do que eu falo para os clientes. Obviamente, eu não tenho, às vezes tem cliente que eu não tenho 2 horas para ficar com ele. O cliente tem só 10 minutos, 15 minutos. E a gente vai, cada caso é adaptável aí, tá? Mas eu percebo que quando você começa mostrando que ele está trabalhando com empresa líder, que foi originário do negócio, começa a criar esses fundamentos. Então eu vou falar um pouquinho do fundamento do jateamento de gelo seco, que você já conhece, vai ser bem rápido mesmo, só uma passada rápida. Uma introdução às aplicações principais, é só introdução. Eu sei que isso aqui que eu quero focar mais depois. Diferenciais do processo, isso aqui já é muito importante, os diferenciais do processo. Eu já vou estar entrando ali um pouquinho nos porquês, no como funciona, mais no porquê. As variáveis de controle aí já estão um pouquinho no como. Aí os equipamentos CodeJet já estão entrando no quê, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a concorrência, tá? As técnicas de venda, isso aqui talvez seja a parte mais importante, Aguinaldo. Eu quero deixar um dia para a gente falar disso aqui, ó. Isso aqui é a parte mais importante e a mais difícil de botar na cabeça de pessoas de vendas que já trabalharam conosco. A grande maioria deles já vem assim, não, mas eu trabalho com venda. Tem cara, bicho, que te dava, o André já viu, dá treinamento, o cara tá lá olhando e-mail. Aí já teve treinamento que a gente deu assim para 10, 15 pessoas, que tinha representante, tinha contratista, a gente junta a equipe nossa. Só que não, esse cara aí tá falando de técnica de venda, eu já estou cansado de vender. Não acreditem nisso. Vocês podem ter vendido até geladeira no Polo Norte, mas máquina de gelo seco vocês nunca venderam. Então vamos aproveitar a experiência de que vem, porque principalmente a experiência de sucesso, tá? Depois, quando for falar disso aqui, eu vou abranger um pouquinho. Depois, como conduzir demonstrações. Vamos falar um pouquinho, se der tempo, da logística de gelo seco, isso aqui é só uma... E também do Zoho CRM. Mas se esses dois aqui, se não der tempo, isso aqui a gente pode trabalhar depois Porque se você entender isso tudo aqui, principalmente as técnicas de vendas, o Zoho, o CRM é só a ferramenta de como organizar isso aqui, tá? Então vamos lá. Isso é muito importante, contar a história. Eu gosto de contar essa historinha aqui para vocês entenderem. O gelo seco, desculpe se vocês já tiveram ouvido isso, mas vou ser bem rápido. O gelo seco foi inventado lá no início dos anos 30 como uma experiência de laboratório. Tá? Na verdade, nada mais nada menos do que um processo exotérmico, onde você tem um processo, um gás em alta pressão, você varia ele dessa pressão alta para a pressão atmosférica, no ΔT, no espaço-tempo muito rápido, ele libera calor, ele perde calor e congela. Isso acontece com gás de cozinha,
com ar comprimido. O ar comprimido, quando você começa a comprimir ele não esquenta. O compressor não fica quente. É isso, é o contrário. Você está pegando uma pressão baixa e aumentando a pressão. Ele absorve calor. Então, o gelo seco é isso. Você expande ele num tempo muito rápido, ele libera calor e congela. Na década de 40, foram feitos os primeiros experimentos na Marinha Norte-Americana usando o gelo seco como elemento desengraxante. Ou seja, nesse momento aí estava se usando somente o efeito térmico dele. Eles jogavam gelo seco em cima dos decks, deck sujo, de graxa, óleo, ele congelava, a sujeira congelava, ela endurecia, você só raspava aquilo depois. Tá? Até que em 1963, foi a primeira vez que foi registrada uma patente. Tá legal sentado aqui assim? Tá tranquilo. Né? Porque eu gosto de falar em pé, mas aqui se eu ficar andando em pé vai atrapalhar. Em 1963, um cara lá, uns malucos lá nos Estados Unidos, precisavam arrancar resto de carne de ossada de boi no frigorífico. E você, para arrancar esse resto de ossada de boi, de carne, você tem uma média mais ou menos, cada carcaça de boi você perde 200, 300 gramas de carne, que fica grudado no osso. Você imagina um frigorífico aí que mata milhares de boi por dia, a quantidade de carne que não poderia estar sendo aproveitada para fazer linguiça, salsicha e tal. Só que como é que você arranca essa carne do boi sem que venha osso junto? Foi aí que os caras começaram a desenvolver esse processo lá na década de 60 para remover aquele resto de carne sem que viesse pó de osso e sem que contaminasse a carne. Tá? Então foi aí que foi a primeira patente do jateamento de gelo seco. O americano registra patente para tudo. Eles são um país pioneiro nisso aí. Tá vendo? Eu estou de uma curiosidade. Sabe qual é o objeto no mundo que existe mais patente para um único objeto? Bolinha de golfe. Tem mais de 3.000 patentes de bolinha de golfe. Cada cara faz um desenhozinho diferente, um formatinho diferente da bolinha de golfe. Você muda e registra a patente. Tem uma bolinha de golfe que é proibida de ser usada pela Federação Internacional de Golfe. Ela é proibida de ser usada, porque a bolinha ela tem uma aerodinâmica tão interessante que fica fácil demais do cara com aquela bolinha direcionar ela. Você perde o espírito esportivo. É tipo a história dos aerofólios nos carros de Fórmula 1, que no início não queria colocar e tal. Então eu gosto de contar isso para os nossos clientes para mostrar que a gente não está inventando roda. Não é nada inventado hoje ou não semana passada, porque muitos clientes, principalmente aqui no Brasil, o pessoal é desconfiado. O cara acha, vem mais um maluco aí com uma teoria nova para falar pra gente. Então isso é muito bom, dependendo do momento, se você tiver oportunidade, vocês abordarem isso. Ou muitas vezes você observar que o cliente tá tendo aquela, tipo assim, pô, o que esse caboclo aí falando isso aí comigo? Aí você entra. Então é bom vocês terem esses conhecimentos. Isso eu vou te falar, pode parecer bobeira, mas foi um dos conhecimentos mais legais que me ajudou a formatar minha consciência de acreditar no processo. Em 1972 foi que ele teve realmente um grande impulso. Por quê? A Lockheed Martin, vocês conhecem a Lockheed Martin? Lockheed Martin é uma empresa... Eu fiquei em pé que estou me incomodando, fica sentado aqui. Lockheed Martin é uma empresa americana que fabrica aqueles caças F-15, F-16, aqueles aviões Hércules 630, os Electra, que fazia a antiga ponte aérea em São Paulo, é tudo a Lockheed Martin. Só que a Lockheed Martin ela não é tão conhecida mais. Deixa eu fechar esse Skype meu aqui, cara, senão ele vai ficar o dia inteiro aparecendo assim. Só um minutinho aqui, desconectar aqui. Senão ele vai ficar o dia inteiro aparecendo aquela janelinha do Skype ali. Hã? Vou voltar. Vocês não conhecem muito a Lockheed Martin porque ela é uma empresa... Hoje ela não se dedica mais a produzir aviões comerciais. Só fazem aviões militares. Então aqueles F-15, F-16, tudo eles falam de... Ué, tá me travando, acho que agora vai. Então, a Lockheed Martin, além desses aviões comerciais, eles produzem também aqueles ônibus espaciais, aqueles foguetes, aqueles Apollo, isso tudo estava envolvido nesse processo. E eles precisavam de usar estavam buscando por um método de limpeza eficiente, lá no final da década de 60, para limpeza, aqueles foguetes espaciais ficavam ali no Cabo Canaveral, que é perto do mar, durante anos, meses, anos para ser construído, e aquilo começa a contaminar. E como é que você limpa o negócio daquele? Aí eles descobriram essa tecnologia, foram atrás desses dois engenheiros que tinham criado esse jateamento com gelo seco para arrancar carne de osso, pegaram esses caras, trouxeram para dentro da e investiram. Porque naquela época era muito caro, era inviável você usar o jateamento de gelo seco para... Os caras inventaram algo, mas era inviável na prática economicamente. A partir do momento que a Lockheed aplicou isso na indústria aeroespacial, primeiro, os caras tiveram uma aplicação viável, economicamente mais viável, e passaram a contar com aporte financeiro, de engenharia, técnica. Foi aí que o jateamento de gelo seco começou a se expandir, tá? Então, a origem dessa tecnologia que nós temos hoje, ela vem desses caras dos anos 60. É muito importante algo que eu vou explicar para vocês aqui agora. Isso não está na apresentação ali, mas eu gosto de explicar isso, que isso ajuda também a formar esse conhecimento do porquê do nosso processo. Isso eu falo para vocês, Aguinaldo, nenhum concorrente sabe disso. 100% dos concorrentes são cópias do que veio depois.
Se você chegar para da Caixa, da Asco, da Triventec, eles não fazem nem ideia disso aqui, tá? Vou te mostrar aqui. Isso aqui eu gosto de falar. Então, isso aqui é muito importante, eu vou falar para vocês. Como esses caras tinham criado isso nos anos 60, a Lockheed levou os dois para trabalhar lá dentro. E eles trabalharam até que, no início dos anos 70, a Lockheed virou para eles e falou assim, o negócio é o seguinte, eu não quero mais mexer com isso. Nós agora vamos fabricar foguete, avião, desenvolvemos, saiam vocês dois e venham prestar serviço para nós. Isso acontece muito também nos Estados Unidos. Terceirizou, entregou para eles o processo. Só que os dois caras, ao invés de seguirem juntos, eles brigaram e viraram concorrentes. Naquele momento que eles viraram concorrentes, um criou uma empresa chamada Alpheus e o outro criou uma empresa que depois tinha outro nome. Depois, em 86, ela veio a se chamar Coldjet. Okay? Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes do treinamento é isso. Esse cara criou a Alpheus e esse cara criou uma empresa, ela não chamava Coldjet não, ela veio se chamar Coldjet em 86. Eram outros acionistas, outras pessoas, e que depois de 86 aqui entrou um grupo de investidores e que alavancou o Coldjet. O que aconteceu? Existiam duas tecnologias. Uma tecnologia que é o que a gente chama do gelo raspado. Vocês vão ver isso no meio do treinamento, nós vamos abordar de forma mais eficiente. Existe uma tecnologia do gelo raspado e existe uma tecnologia do gelo pellet, tá? Esse cara foi muito esperto. Ele patenteou não o equipamento, ele patenteou o processo. Então existe uma patente que é aplicação de dióxido de carbono através da utilização de micropartículas aceleradas por ar comprimido. Esse cara aqui, esse aqui então patenteou o processo das micropartículas. Esse cara aqui, que não era Coldjet, era uma pessoa física, ele patenteou uma máquina que usava pellets. Ou seja, quando você patenteia um equipamento, é muito mais fácil você quebrar a patente. Você patenteia uma máquina, você muda o design dela, você bota... Por que o feeder das máquinas Coldjet são radiais, rodam nesse sentido? Todos os outros concorrentes, sem exceção, o feeder roda assim. O Coldjet é assim porque é patenteado. O feeder é patenteado, mas o cara mudou o feeder. Pede eficiência? Pede, mas ele pode piratear, tá? É a mesma coisa do carro. O Henry Ford criou um carro, daqui a pouco começou um monte de gente a fazer carro. Porque ele patenteou o carro. Ele não tinha como patentear um veículo de transporte sobre roda, porque já existia carruagem, já existia carroça. Então, por causa dessa questão aqui, esse cara da Alpheus, tem um detalhe. Esse processo de micropartículas, ele possibilita você usar qualquer tipo de gelo que exista no mercado. Naquela época, lá nos idos dos anos 60, não existia o pellet. 99% do gelo era bloco. Vocês vão ver o filme daqui a pouquinho como é que é produzido o bloco. Só existia bloco. Como o bloco era abundante, era como se esse cara tivesse inventado o carro a gasolina e tem gasolina para todo lado. Esse inventou o diesel, mas não existia diesel. Então esse cara aqui, o que aconteceu? Começou a crescer mais, vender. Então essa Alpheus cresceu muito entre os anos 70, 80 e 90. Ela cresceu muito. Essa tecnologia aqui não existia pellet na época. Você sabia que ela era uma tecnologia muito boa, como a gente vai ver mais à frente, mas você não tinha insumo para ela, você não existia o pellet. Tá? Qual a tecnologia do carro elétrico? Exatamente. Sabe que é muito bom, mas ainda não está disponível. Sabe, tem um exemplo muito interessante que eu gosto de contar. Sabe Gillette, a lâmina de barbear? Você sabia que o cara que inventou a Gillette, ele inventou a Gillette 30 anos antes dela poder ser produzida? Ele inventou, mas não existia tecnologia para produzir lâmina de Gillette em larga escala. Ele inventou algo que ele sabia, ele acreditava, ele sabia que aquilo ia dar certo para o cara fazer barba, mas não existia tecnologia. Foi 30 anos depois que a Gillette começou, tanto que o nome Gillette é o sobrenome do cara. A mesma história do Goodyear. Você sabia que o Goodyear teve um filho que morreu de inanição, de fome? O Goodyear, que inventou o pneu, não sei o que lá, o nome dele, não sei o que lá, Goodyear. Ele morreu na miséria, teve filho dele que morreu de fome, porque ele gastou tudo que ele tinha no pneu. E ele mesmo, o pneu só veio a ser introduzido depois. Não, foi o Goodyear. Tem um seriado do History Channel que chama As Grandes Invenções da História, conta todos esses negócios. É legal demais. Bom, o que esse cara aqui fez? Ele tinha uma puta da tecnologia na mão, vocês vão ver mais à frente, a diferença de uma para outra, mas ele não tinha o insumo. Como é que você vai vender algo que você... Ou seja, ele precisava de mais massa. A micropartícula tem menos massa. Até que esse cara, quando chegou em... Então, vou botar aqui mais ou menos, ó, nos anos 70. Então aqui veio anos 80, até que nos anos 90 isso começou a se inverter, porque a Coldjet estava aqui embaixo, esse cara ali. Até que chegou aqui nos anos 90, eles desenvolveram os pelletizadores dentro da realidade que nós temos hoje.
foi o pessoal que deu origem à Cold Jet que criou os peletizadores. Antes só existia o bloco ou o nugget. O nugget parece isso aqui, ó, parece um pincel assim, mais ou menos, bem parecido isso aqui, né, André? Você tem de 16, 19, 21, 22 milímetros. Mas você não tem condições de acelerar e jatear com um negócio desse tamanho. Ou você transforma isso em grãozinho de açúcar refinado, ou você... Tem depois, é bom, a gente vai, se tiver aí no restinho, eu vou usar isso depois para mostrar funcionando. Mas nem com a microclean não dá para testar, não? Dá. Bom, quando desenvolveu o pellet, quando começou a ter pellet em abundância, porque o pellet começou a ser desenvolvido aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Isso aqui começou a crescer, até que chegou aqui, ó, isso aqui começou a estagnar, chegou aqui, ó, isso começou a cair. Porque essa tecnologia desse cara era muito boa, mas ela tem restrições, ela é limitada, ela tem um alto valor agregado. Isso aqui está fora de escala, tá? Até que chegou aqui nos anos, em 2003, a Cold Jet comprou a Alfield, tá? A Cold Jet comprou a Alfield. Então, essa tecnologia hoje, eu diria para você que ela está um pouco estagnada aqui, ó. Ela não cresce mais. Aliás, essa aqui veio dando estagnada. Essa aqui, por outro lado, continua crescendo. Agora, é muito importante essa tecnologia, que vocês vão ver à frente, tá? Eu gosto de mostrar isso nas apresentações. Quando o cliente dá abertura para isso, nós vamos visitar cliente junto, você vai ter a oportunidade de ver eu falando disso. É mostrar para o cliente isso aqui, cara, é um histórico. Que a gente não... do nada, né? Não é... Exatamente. É, Pois é, na frente eu vou mostrar isso. E mostra histórico, mostra desenvolvimento e principalmente mostra que hoje nós temos as duas tecnologias. Coisa que nenhuma outra empresa no mundo tem. Por quê? Essa tecnologia aqui foi pirateada, foi copiada. A tecnologia dos pellets, 100% da concorrência só usa pellet. Essa tecnologia aqui, eles não conseguiram copiar. Primeiro, porque era patenteada. Segundo, porque ela tem uma demanda menor. Ela tem uma demanda menor. E os nossos concorrentes não sabem os princípios de quando aplicar uma ou outra. A maioria dos nossos clientes só sabe vender o quê? Máquina de jatear com gelo seco. Máquina de jatear com gelo seco. O cara vai dizer, eu já conversei com um concorrente já. Já conversei com ex-funcionários concorrentes. Eu conversei com o cara, o Mário Príncipe, que ele é um suíço, que trabalhava na ASCO. Eu comecei a bater papo disso com ele, eu via pela cara dele que achava que eu estava de caô em relação com ele. Ah, não é nada, isso aí é argumento de marketing da Cold Jet. Eu falo, não é. Eu realmente, verdadeiramente acredito nisso. Vocês vão ver depois porque eu acredito nesses diferenciais. O César, da Cibraec, falou para mim, muito bonito isso tudo, que eu tentei trazer o César para trabalhar conosco, ele era um representante da Astec. Antes da Cold Jet comprar, tentei trazer o César para o nosso lado. E sentei com ele para explicar para ele por que ele não vendia máquina nenhuma. E aonde concorrente que ele ia, que nós íamos, nós ganhávamos o pedido e ele não ganhava. E ele estava querendo desistir disso. Aí eu sentei para mostrar para ele por quê. Quando ele estava para vir do nosso lado, mostrar para ele por que a máquina Cold Jet é diferente. Ele queria desistir do jateamento. Então não vou, isso agora não vende. A realidade do Brasil é diferente. O argumento de todo mundo é esse. A realidade do Brasil é diferente. Os clientes do Brasil não têm ar comprimido no volume que se necessita. E lá na Europa é muito fácil, nos Estados Unidos é muito fácil, e eu sabia que não era. Então eu meti a desistir. Eu quis reativá-lo para que ele viesse um vendedor nosso, que o cara é bom. Fiquei uma manhã explicando para ele esses conceitos que vocês vão ver depois. Ele virou assim, é entre nós. Ele é muito gente boa, igual a dele com pessoa. É entre nós. Essas máquinas nada mais é que um ventiladorzão metido a besta. Aí eu falei, tá bom. Sabe o que está acontecendo? Ele está aí até hoje do mesmo jeito. Passando dificuldade, quem ajuda ele é o irmão dele. Ele mais o irmão resolveram, construíram uma máquina de jateamento de gelo seco, que levaram lá na Mauser para testar, chegou lá, a máquina não funciona e não funciona. Nós sabemos por que não funcionam as máquinas que se pirateiam. Nós sabemos por quê. Também essa questão da tecnologia, justamente a questão que muitos caras da experiência aí, que aplicou o PET em motores aí, beneficou. Não aí isso não vamos ver à frente, deve ter a parte de falar das aplicações. Então eu queria que vocês entendessem a história da Alfield, que no fundo vocês vão entender o histórico, isso passa credibilidade, passa referência para os nossos clientes e para vocês também, cara. Pô, o negócio que está no mercado tem décadas. Será que no Brasil, será que nós vamos ser tão ruins de serviço assim que não vamos conseguir botar isso no Brasil, cara? Eu não acredito, eu continuo acreditando. Então, eu tive uma namorada, eu até conheci a Priscila. Ela falava para mim assim, o dia ela falou um negócio para mim e me marcou muito. Foi a namorada que eu tive antes da minha esposa. Ela falou assim, eu acho tão legal quando você fala desse negócio de jateamento de gelo seco, que até eu fico com vontade de comprar uma máquina dessa. Como é que você tem paixão por esse negócio? Porque mesmo no dia a dia, você encontra com um amigo, o pessoal pergunta, o que você faz? Aí você começa a contar o trabalho com gelo seco, como é que é isso? Cara, desperta. Ela falou assim, eu acho legal demais, como é que você tem paixão por esse negócio? Eu falei assim, Priscila, quando você acredita naquilo que você faz, te dá prazer. Então, quando eu quero isso, se vocês acreditarem, eu
quero obrigar. Eu quero que vocês acreditem, porque se vocês acreditando, vai ter resultado no negócio, com certeza. Tá? O grande fase nossa de desenvolvimento que nós mais vendemos no Brasil, 2012, 13 e 14, foram os anos que nós mais vendemos. Foi justamente quando eu estava na linha de frente. Não estou falando que eu sou melhor, não. Mas quando eu estava na linha de frente, a gente vendia. Foi quando começou a crescer, ou seja, 12, 13, 14 cresceu. Foi, pô, preciso botar mais gente vendendo. E eu também preciso voltar atrás para cuidar do back-office, cuidar do financeiro, cuidar dessas relações institucionais com o White Martins, com o fornecedor de gás, que é complicado. E você dava as coordenadas, eu viajava, eu ia fazer apresentação. Não, a gente trabalhava dobrado. Eu ia, fazia, o André ia dar, fazer demonstração, era uma dobradinha. Quando eu comecei a botar vendedores, começou com o Gabriel, o Maurício. Aí, cara, as vendas caíram, entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para vocês aí. Bom, voltando aqui no tema da Coldjet, pra gente não. Eu fiz esse desvio aqui, que isso vai ser muito importante pra gente manter na frente. Então a Coldjet é a sede global em Loveland, Ohio, tá? Agora, muito importante, a sede em Loveland, mas é uma empresa de presença global, vocês vão ver isso mais à frente. Isso é importante mostrar a estrutura da empresa, não é nenhuma gata. A empresa é pequena, mas trabalha de forma muito profissional. Um detalhe muito importante, nós somos centrados no cliente. O que quer dizer isso? Nós somos centrados no porquê, traduzindo para aquele vídeo. Nós não somos centrados em produto. O que é a empresa centrada em produto? Ela produz algo e tenta empurrar aquilo no mercado. Nós não, nós somos centrados na necessidade do cliente. A gente produz algo baseado no que o cliente espera, tá? Aquela história a gente tenta entender, todos os equipamentos Coldjet são desenvolvidos a partir de uma necessidade que foi detectada no campo. Por que existe essa microclean? Vocês vão ver depois, nós temos uma microclean desse tamanhozinho, que é a J2. É uma microclean que você carrega pendurada, porque isso nasceu de uma necessidade de um cliente lá no Japão que precisava subir naquelas torres de energia eólica. Como é que ele levava uma máquina de 60 quilos lá para cima? Desenvolveu uma máquina que leva pendurada. Então, isso é a diferença também da Coldjet para os outros. É centrada nas necessidades do cliente, não no produto. Primeiro a gente entende o que o cliente precisa, para depois desenvolver os produtos. Temos presença global, nós temos literalmente, Rinaldo, tem gerente de vendas na China, no Japão, na Coreia, na Arábia Saudita, no Kuwait, no mundo inteiro praticamente nós temos. Tá? Mais uma vez, focado na parte de serviços e soluções. Outro diferencial que a Coldjet tem, nós temos um especialista para cada segmento. Nós temos um especialista em plástico, que é o Mr. Steve, o André conheceu. Nós temos um especialista em fundição, nós temos um especialista em automobilismo, nós temos um especialista em pneu. Nós temos um cara, por exemplo, o Ahmet, até descendência do Aleph. O Ahmet é um turco que só cuida de linha de pneu. Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Michelin e por aí afora. Isso, cara, dá um expertise para nós na aplicação. O cara sabe detalhes da aplicação. Tá? Isso é outro que nenhum concorrente tem isso. O próprio Alberto é fundição. O Alberto ele entrou na Coldjet porque ele era um especialista em fundição, apesar de ter tido experiência com plástico também. Então, a posição de liderança de tecnologia de produção de gelo seco e equipamento de ateamento. A gente detinha 80% do mercado mundial. Com a compra da ITEC, eu não tenho esses dados atualizados, eu creio que ele está próximo a 90%. Isso não é exagero não, tá, Aguinaldo? É verdade. Aqui no Brasil nós estamos perdendo esse percentual, nós tínhamos esse percentual no Brasil. A Caixa de uns 2 anos para cá começou a vender muito. E aí que eu repito, é falta do nosso foco, que a gente perdeu, que a gente quer retomar ele agora. Inovação para a Coldjet, se você pegar qualquer equipamento da concorrência, ele é o mesmo fabricado há 10 anos atrás. Eles mudam só o painelzinho, a lataria do negócio, mas o conceito mesmo do feeder, de aplicador, é o mesmo. A Coldjet, cara, todo ano ela está fazendo inovação. Eu estive lá na fábrica agora em janeiro. Já existe uma nova máquina que vai ser lançada, talvez no final desse ano. Já é um novo conceito de equipamento. É uma máquina que, ao invés de usar fragmentador, o próprio feeder da máquina já vai fragmentar o gelo. Você já vai fragmentar na origem. Então, essa máquina está... ela está em testes, tá... Aí vem outros conceitos. Ou seja, está buscando inovação. E tudo que é feito, isso é muito importante, eu falo isso muito para os clientes, tudo que é feito em jateamento com gelo seco é no sentido de como gastar a menor quantidade possível de gelo seco e fazer o melhor trabalho com a menor quantidade de ar comprimido disponível. Porque jatear com gelo seco, em tese, é muito simples, vocês vão ver isso mais à frente, nós vamos abordar isso. Então, a Coldjet, quando era só Coldjet, antes de comprar a Stack, a gente tinha aproximadamente 250 funcionários. 170 eram engenheiros. Dos 250 empregados, 170 eram engenheiros.
ou seja, uma empresa focada na inovação e performance. Bom, vou falar, reforçando um pouquinho a evolução do processo. Eu gosto de falar isso aqui. Desde a década de 70, com aqueles caras, isso já era usado de forma comercialmente falando. Só que olha a trabalhada que você tinha que levar para fazer o serviço de jateamento de gelo seco. Isso aqui, basicamente, pessoal, é esse processo aqui. Você tinha que levar ali, ó, você tinha que levar isso aqui, só para você ter uma ideia, ó. Isso aqui é um compressor, isso aqui é um gerador, isso aqui é um compressor, isso aqui é um tanque de CO2, isso aqui é uma máquina de fazer gelo, isso aqui é uma máquina de atear. Olha o tamanho da máquina. Você tinha que levar isso aqui para o cliente. Então era praticamente viável, só se justificava realmente em aplicações onde o valor era muito agregado. Um deles era equipamento elétrico, limpeza de grandes geradores, grandes motores elétricos. Porque aí eu e o Neilson viemos dessa área, você sabe, você tem como só tirar um gerador de 3 Marias e levar para uma oficina para lavar e botar na estufa. Aí justificava o valor ser muito alto. Então uma das primeiras aplicações comerciais que possibilitaram o jateamento de gelo seco se expandir foi a parte elétrica. E é justamente na parte elétrica que você precisa das micropartículas. A gente vai ver isso à frente, quando a gente entrar na parte das aplicações. Então, isso é um pouquinho do que eu já falei, acabei me adiantando aí, mas já falei isso aí. Falando um pouquinho de Brasil, eu tive o primeiro contato que eu vi o jateamento de gelo seco foi em 1997. Eu trabalhava na BB, nós fomos fazer um trabalho no motor do soprador do forno 3 da CSN. É um motor que só o rotor dele pesa 97 toneladas. E precisava limpar, o pessoal da BB veio dos Estados Unidos para dar um suporte e trouxeram essa tecnologia. Tá? Nós usamos essa tecnologia. Na verdade, a gente nem sabia. A White Martins já tinha essa tecnologia no Brasil. Porque o White Martins era representante dessa Alfels. Aí eu comecei a usar esse processo. Pode parecer que bobagem, mas tudo vai juntando um retalho para vocês formarem a convicção. Eu lá em 96 eu vi isso e fiquei impressionado. A White Martins tinha as máquinas, mas a White Martins ela não sabia vender. Aquilo ali que eu falei que eles não sabe o porquê e não sabe o como, eles só sabem o que eles têm. A White Martins foi representante da Alfels por mais de 10 anos. Sabe quantas máquinas venderam no Brasil? 6. 10 anos eles venderam 6 máquinas, tanto que eles abandonaram, vocês vão entender depois por quê. Aí eu vi esse negócio e fiquei, a BB alugou a máquina da White, comprou o gelo da White e usou. Até que em 2003 para 2004, quando a gente saí da BB, da Siemens, eu fui trabalhar na Siemens e resolvemos montar a Simples, que já existia, na verdade, era uma empresa de engenharia elétrica que já existia, e eu estava procurando coisas inovadoras, eu procurava coisa que pudesse fazer diferença no nosso mercado, porque empresa de manutenção elétrica você tem 1000 no Brasil, milhares. Eu falei assim, se eu for mais um, eu vou morrer. Eu não quero ser mais um, eu quero trazer inovações. Foi aí que eu descobri esse jateamento de gelo seco. Mas meu foco era aqui, ó, na parte elétrica. E isso foi um grande alavancador dos nossos negócios na Simples. O André lembra disso. Nós entramos dentro da Petrobras por causa disso. E era um chamariz muito interessante, porque quando você bate na porta de um cliente, sou Petrobras, CEMIG, Eletronorte, Chesf, sou empresa de manutenção elétrica. Cara, bicho, te atende. Já tem lá quem presta serviço para ele. Ainda mais nem que te ouvir. Agora você bate lá, o Chesf, Eletronorte. Nós temos aqui um novo método, que é a limpeza de equipamentos e motores elétricos através do jateamento com gelo seco. Como é que é isso? Vem cá. Na hora, abrir as portas. A gente entrava e falou, nós somos uma empresa de engenharia elétrica. Nós usamos o jateamento com gelo seco como uma ferramenta nossa. Isso abriu portas gigantescas para nós. Que aí, a partir do momento que você mostrava essa tecnologia era a forma do cliente receber. A partir dali você mostrava sua expertise na parte de manutenção. Então nós seguimos de 2003 para 2004 até 2008, focados só em... Era uma ferramenta nossa. Nós éramos um cliente da Coldjet. A White Martins seguia sendo representante da Alfels, nos chamou e falou assim, Everton, a gente recebe muito convite todo dia de gente querendo limpar motor elétrico. Isso foi no Brasil, desde o final da década de 90, já se limpa motor, equipamento elétrico, gelo seco. Por causa dessa origem aqui que eu expliquei para vocês da Alfels, já tinha histórico, referência. E a White Martins falou assim, mas eu não mexo com isso, eu não posso, eu não sou especialista em motor, eu não entendo de gerador, e a gente nem pode botar a mão nisso. Você quer ser nosso parceiro para isso? Eu falei assim, pô, lógico. Então tá, todo cliente que procurar o White Martins, querendo conhecer o jateamento com gelo seco, para a eletricidade, nós vamos direcionar para a Syncron. Foi assim que começou essa relação que a gente tem com a White hoje. E nós éramos basicamente só um cliente da White. A gente comprava o gelo deles, que a White só queria vender o gelo. E aí começou. Até que em 2008, isso também é muito importante vocês saberem,
Final de 2007, a Coldjet resolve contratar um diretor para a América Latina para entender por que no mundo inteiro o jateamento de gelo seco já era algo amplamente utilizado e no Brasil quase ninguém conhecia ainda. Eles contratam uma pessoa que é justamente o Alberto. O Alberto, eu lembro direitinho, cara. O Alberto me deu um telefonema no final de 2007. Eu lembro direitinho, foi no final de 2007, ele me deu um telefonema falando assim, olá, boa tarde, se apresentou. Eu vejo aqui que vocês são clientes da Coldjet, que a gente já tinha 2 máquinas naquele tempo, e comprava peças de reposição às vezes, mas tinha as máquinas aqui, ó, ligam partícula, porque é a máquina para o motor elétrico. Falei assim, rapaz, eu tô querendo saber se precisar de alguma coisa, eu tô aqui no México, agora a gente fala uma língua parecida, é mais fácil. Eu falei, não, aqui ótimo, inclusive foi bom mesmo que eu tô precisando de peça, aí já comprei umas pecinhas dele lá. Aí ele veio, marcou uma visita ao Brasil, que foi no dezembro de 2000, isso aí foi mais ou menos agosto, setembro. Quando foi em novembro, dezembro, ele veio ao Brasil para entender por que o Brasil não vendia nada, cara. O Brasil, ninguém sabia lá em 2008, Aguinaldo. Hoje ainda você vai ouvir muita gente, eu diria que ainda hoje, 70% dos lugares que você vai, as pessoas nunca ouviram falar no jateamento de gelo seco. Isso é muito bom, porque te permite trazer coisa nova. Mas naquela época lá era 99% do que eu tinha ouvido falar. Quem usava gelo seco no Brasil naquela época era só a indústria de pneu, porque eles traziam essa tecnologia de fora. Mesmo assim, alguma Pirelli não usava, era a Continental, e a Goodyear e a Bridgestone que já usava. Bom, ele veio para cá para entender porque que no Brasil ninguém usava e nós começamos. E eu o recebi como um fornecedor e ele veio me visitar como um cliente. E ele queria ir na White Martins para falar justamente disso, a White. Lá em 2003, nós compramos a Alfios e vocês seguem sendo representantes da Alfios no Brasil, mas não tinha contrato, não tinha mais nada, tinha vencido. Ele queria vir para reativar essa atuação da White Martins, agora através da Coldjet. Como eu já era cliente da White Martins, a gente capitalizou isso tudo junto, a gente recebeu o cara junto. Tá? Tinha um gerente da White Martins, a White Martins estava pouco se lixando para isso. Tá? Não tava... Aí o cara da White Martins falou assim, e o Alberto veio para visitar a White para reativar o contrato de distribuição da White. A White era como se fosse a Jetco hoje. E ele veio me visitar também, já que eu estou no Brasil, vou visitar meus clientes. O único que eu tenho praticamente é a Syncro, vou visitar ele. Nesse interregno aí, o cara da White vira e disse, você não quer pegar essa representação da Coldjet, não? Eu falei, cara, é o que eu mais quero, mas eu não quero arrumar conflito com vocês. Eu sou cliente seu, não preciso fornecer meu gelo. Eu falei, não, Everton, eu não tô tendo dor de cabeça para nós vamos vender gelo, eu não quero ter essa preocupação com isso, não. Se você quiser, eu vou te indicar. Aí o Alberto já veio, só que o Alberto veio para a reunião White, cara, olha o que aconteceu. Chegou lá na reunião White Martins, eles botaram um estagiário para receber ele. Os diretores, um estava viajando, o outro também ia chegar neném, o outro filho estava passando mal, o outro tinha visita. Botaram uma pessoa lá para atender, ele foi desagradável demais, porque o cara veio dos Estados Unidos. Ele percebeu o desdém da White Martins com o negócio. E aí depois ele foi me visitar. Quando ele foi me visitar, eu já tinha agendado umas 6 visitas em clientes com ele, cara. Nós somos na Eletronuclear, nós somos em Furnas, nós somos na Dalkia, são alguns que eu lembro agora. Nós fomos visitar clientes e quando eu tinha já clientes agendados para apresentar a Syncron, equipamento elétrico. Tá? Então, por isso que eu falei Eletronuclear, Furnas e tal. E eu chegava no cliente fazendo a apresentação, igual eu estou fazendo aqui para clientes, o Alberto apresentava, esse aqui é o nosso diretor da Coldjet, que estava acompanhando. O Alberto viu que eu já tinha um certo domínio da aplicação, só que focado só em elétrica. Juntou a fome com a vontade de comer. Ele já estava puto com a White interessado. A White também queria passar aquilo para mim. Ele falou assim, você quer ser nosso distribuidor no Brasil? Eu falei, quero. Só que é o seguinte, você não pode ser com a Syncro. A Syncro é uma empresa de serviços. A Syncro é uma empresa prestadora de serviços. Nós queremos vender mais. Nós não queremos vender mais. Você vai ter que abrir uma empresa de revenda. É aí que a gente criou a Jetco. Eu falei, sabe uma coisa? Eu crio a Jetco, boto uma salinha ali só com a funcionária atendendo telefone e cair na rede é peixe. Bom, então nós nos transformamos em representantes da Coldjet. Quando nos transformamos em representantes, aí que eu fui receber os treinamentos. Um deles, que eu falei, o Alberto ficou sentado comigo lá em Macaé, que aquilo meu que era focado só em elétrica, fez isso. Foi aí que eu vi que a elétrica é isso aqui, ó, dentro das aplicações de gelo seco. Aí minha mente abriu. Como minha mente abriu, a gente começou a correr atrás e o jateamento do gelo seco começou a ficar mais importante para mim do que a própria operação minha de elétrica. Que foi o que depois a gente foi transferindo para o Marcial, o André Lembra, para o Alexandre. Eu resumo, eu não mexo mais com elétrica hoje. Hoje quem vai mexer com manutenção de gerador, motor é facility, tá? Meu negócio hoje é só vender máquina. Porque eu descobri que também você tem que ter foco. Não adianta você... Tirar para todo
atirar para todo lado, você tem que ter foco. Então, só para vocês entenderem como é que foi a origem nossa nesse processo. Tá? Hoje, aquilo tudo que você gastava, isso tudo aqui, ó, hoje você consegue com isso aí. Você já conhece uma caminhonete, uma van com uma caixa de gelo e uma máquina dentro. Isso possibilitou, isso só foi possível por causa do trabalho desse pessoal aqui. Aquela história, eles passaram muitos anos em desenvolvimento. A hora que chegou no ponto ideal, coisa que deslanchou. Esse cara aqui não, eu já estava pronto, tanto que essas máquinas da i5 são as mesmas máquinas que foi produzida a vida inteira, nem mudar, as máquinas não mudaram. Tá? Então, isso aí, a tecnologia mudou, se tornou mais viável e foi tudo concomitante, porque realmente a Cold Jet só começou a crescer no mundo também a partir de 2003, 2004, porque antes ela era focada só nos Estados Unidos. Bom, detalhes da Cold Jet, aqui está errado, isso aqui já tem mais de 30 anos, tá? Que eu não atualizei o slide ainda. Mais de 30 anos em soluções de jateamento de gelo seco, tá? Os equipamentos. Então, hoje nós somos uma empresa que tem a maior linha de equipamentos do mercado. Os nossos concorrentes todos só tem uma, duas maquininhas, porque eles não sabem a diferença. Para eles, a diferença está só no tamanho da máquina. Para eles, a diferença é como vender esse caminhonete, a diferença está só no tamanho da caçamba. Ele não está preocupado com motor de estabilidade, com tração nas quatro, com economia, com eficiência, com torque. Eles não estão preocupados com isso, eles só vendem o caminhonete. Baixo custo de aquisição. Isso é muito importante falar, porque quando você vai ver isso depois nas técnicas de venda, mas eu já falei de certa forma um pouco isso aí para vocês. Quando a gente fala de aquisição da máquina, não é só o valor do investimento inicial, é o valor do investimento inicial e o custo de operação. Isso que é a maior inteligência comercial que nós temos que ter, conseguir mostrar isso para o cliente, bater nessa tecla desde o início. Porque você pode comprar uma máquina por 20 mil, mas que o cliente vai gastar 5 mil quilos de gelo por mês. Ele pode comprar uma máquina de 40 mil, o dobro, mas que ele vai gastar 2 mil quilos de gelo por mês. A diferença, a conta fecha assim, 2 meses, 2, 3 meses. Exatamente. Então, por isso a gente fala menor custo de aquisição, porque não está falando menor custo inicial, o menor custo de aquisição, porque aquele momento que a gente comprou aquela máquina, ele tem ela pro resto da vida. É igual você comprou um carro que dá 10 km por litro ou um carro que dá 5 km por litro. Se você vai usar esse carro como taxista, isso faz toda a diferença, ou como transportador. Robustez, potência, eficiência e precisão. Isso aqui, Aguinaldo, isso aqui é mais novo, isso não é papo furado, isso é muito fácil de você mostrar para o cliente. É bom quando você trabalha com um produto desse. Porque é muito fácil você mostrar isso aqui, a robustez. A máquina não dá defeito, cara. Não dá defeito, potência, ou seja, até capacidade de limpar, assim. Vocês vão ver depois, é inigualável. Nós já botamos uma máquina lado a lado com a outra, é mais do dobro da potência. E precisão. Precisão é a capacidade de limpar detalhes pequenininhos, como é o caso da microclean. Tá? Produção de gelo seco. Isso aqui eu vou falar um pouco com vocês, só para vocês saberem que a Cold Jet faz, mas não é o nosso foco. Tá? Isso aqui, quem compra máquina de gelo, de produção de gelo é White Martins, é Liquid, vende uma aqui, outra colar. Mas aqui lá é caso de exceção. Então eu mesmo me dedico a esse caso aqui, vocês não precisam se especializar nisso não, para não perder o foco, para vocês saberem que a gente produz. Tá? Tem uma linha completa de máquina de produção de gelo seco, que também é a melhor do mercado, inigualável, tá? Porque quando você fala gelo seco, você está falando de densidade do gelo e a taxa de conversão. Você tem que ter um gelo de alta densidade e você tem que gastar a menor quantidade possível de CO2 para produzir gelo seco. Porque tem máquina no mercado aí que gasta 5 kg de CO2 para produzir 1 kg de gelo. A nossa é na faixa de 2 a 2,5. Então, o equipamento de qualidade, o equipamento nosso trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem dar problema. Tá? Customizável, produto de qualidade, suporte global, isso é um detalhe. E temos também as soluções customizadas, que são integrações. É integrar a máquina de produzir gelo com a máquina de jatear. Isso aqui no Brasil nós não temos nenhum sistema desse ainda desenvolvido. Mas tem uma aplicação, principalmente o pessoal que fabrica, pessoal da área de pintura, preparação para pintura, automotiva. Exatamente. É onde o cara vai usar muito gelo de forma contínua e não pode parar a linha para ficar abastecendo a máquina. Nós temos essa solução, tá? Sim, é um projeto desse, se der certo. Então nós temos suporte acoplado, temos também projetos sob encomenda, tipo com o robô acionando a máquina de jatear, tá? E temos vários outros, tem um robozinho, tem um robô que entra em tubulação. Fazemos soluções customizadas também. Aqui eu falando um pouquinho de vocês da presença global, isso aqui já mudou tudo por causa da aquisição da Istec, tá? Você vê que, por exemplo, eu não sei se é a Rússia, tá pegando a Rússia, mas nós temos na Rússia, tá? Inclusive eu tive lá na venda Cold Jet de Janeiro, tinha pessoal da Rússia, da Polônia, porque era onde a Istec tinha presença, foi tudo incorporado, tá? Então isso aqui é sem igual, Aguinaldo, isso aqui é inigualável essa solução. Porque o cara compra uma máquina da Caixa, isso não é papo furado, isso te ouve, ao invés de já ter ouvido isso muito, o cara compra uma máquina, o dia que dá um probleminha, e a máquina dá muito problema,
O cara fica na mão. Não tem isso. A caixa tem vendedor só. Precisa trocar uma mangueira, precisa trocar um feeder, precisa trocar um botão, eles não têm. Quando tem, demora meses para entregar, eles não têm peça no Brasil. É aquilo que você falou ali do porquê e do que, né? Porque os caras vêm o processo de achaamento, mas não entendem, né? Aí cai na mão do comprador lá, o comprador. O cara da caixa, eles vendem máquina de lavadora de alta pressão, vende máquina de atiais, vende tudo. Você tem máquina de gelo seco? Tem. Quanto custa? 90 mil. Pô, muito mais barata, da Cold Jet é 140. Me mandam aí. E eles montam as pecinhas aí, nem Eu não sei detalhe dele. nem as peças de fora, eles montam aqui e colocam lá o logotipo caixa. Ah, não, a máquina da caixa não é fabricada pela caixa, é fabricada pela ASCO. Isso. E eles botam só a logomarca caixa lá. Então isso é para vocês saberem que existe, isso é muito importante passar por gente a presença global. Eu acho legal essa coisa da história da empresa, ela traz um convencimento muito grande porque explica o valor agregado. Se puder atualizar aquela situação dos mercados que a gente está presente, aquilo é legal. Sim, mas isso aqui também é mais uma referência, eu tenho que atualizar isso depois, meu empresa já tem no Canadá, eu tenho na Rússia, na Polônia, eu já tenho aqui, mas não está muito fora também não, tá? Já está Japão, Austrália, Na América Latina lá tem. Não, na América Latina dá certo. Nós temos presença aqui no Sul, Sudeste, Nordeste. Temos presença na Colômbia, no Equador, Peru e Chile. Tá? Na China, senão na China. Argentina não temos. A Argentina é atendida através do México. Que a Argentina, por causa daquela crise deles lá, está com problema de pagamento, a gente não quis investir lá ainda não. Essa parte que eu estava falando do atendimento ao cliente, isso é muito importante. Nós compreendemos a importância de manter equipamentos críticos para a produção. Por isso, temos um time... A Codier, na verdade, tem um 0800 que atende a qualquer hora. O problema é que é em inglês. Tá? Como não tem aqui no Brasil pouca gente sabe falar inglês, mas é algo que a gente pode falar para os clientes. Você tem assistência técnica 24 horas. Ou através do 0800 da Coldjet, ou através da Jetco. O que pode acontecer com a Jetco é que a gente não tem um 0800 estabelecido. Pode você precisar ligar para a gente de madrugada e ninguém te atender, tá? Mas você, de segunda a sexta, no horário comercial, você vai ter atendimento, que é o André, o Guilherme, peça, a gente ajuda o cliente a descobrir defeito pelo telefone. E esse é um diferencial nosso. A gente não tem um 0800 24 horas oficializado, alguém de plantão. Mas, na verdade, a gente divulga para o cliente. Você tem assistência técnica full time aqui no Brasil através da gente. Ou você vai conseguir falar com o vendedor, ou não conseguir falar com o vendedor, conseguir falar comigo, ou com o André, ou com o Guilherme, ou com outros que vão vir depois, que é o CSC, que a gente vai falar depois. Bom, então, toda essa parte de assistência técnica aí, isso aqui é muito interessante, que a gente, equipamento de reserva temporário, a gente pode botar equipamento de reserva alugado, ou através da Craiobras. A Craiobras tem um acordo conosco, que os clientes de gelo seco, que são clientes da Craiobras, a Craiobras bota uma máquina reserva para ele sem custo nenhum, enquanto a máquina dele está sendo consertada. Inclusive, banca toda a manutenção da máquina dele, inclusive peça. Isso, lógico, depende de caso a caso, depende do volume do cliente e tal. E também, o cara passou com a empilhadeira em cima da mangueira, aí não. Mas a manutenção preventiva, corretiva e, inclusive, máquina reserva, para o cliente não ficar sem máquina, a Craiobras garante isso para ele. Agora, isso é só fazendo um parênteses aqui. Isso no nosso país, cara, é algo muito difícil, eu não consigo entender. O cara, na hora de negociar, ele não quer isso. Não quero isso, porque isso tem um valor. E é uma mixaria. Tá? Por exemplo, o gelo custa R$4 o quilo, um exemplo. Aí a gente fala, aí aparece um concorrente lá da Craiobras, ele tá vendendo a R$3,50. Cara, mas olha só, você vai deixar ele pagar 4 para pagar 3,50, mas olha aqui que eles te dão isso. Não, isso não faz importância para mim, não. Aí deu um mês, aconteceu com a Tupi não quis isso. Tá lá com a máquina, pifou a máquina, porque deixaram cair um corpo estranho ainda na máquina, uma moeda, estragou a máquina toda, ficaram sem máquina, aí liga, tá vendo? Só que eles vão pagar de aluguel da máquina é muito mais do que essa diferença dos 50 centavos. Então agora falar um pouquinho aqui do que é o gelo seco. Você já sabe, eu acho que eu vou falar bem rápido, você já conhece o gelo. Só para vocês entenderem, Aguinaldo, as diferenças dos formatos. Você tem um bloco, você tem slice ele é usado para avião, para aqueles carrinhos de avião, parece um tijolinho, uma pastilha. E você tem o nugget ou pellet, que é um formato cilíndrico redondinho.